Iniciando, que é o último vídeo dessa parte, a gente entra no período de taxa decrescente de secagem. Então a gente viu que vai existir uma primeira fase de taxa decrescente, caracterizada pelo segmento CD, e pode existir um segundo período de taxa decrescente, uma segunda fase do período de taxa decrescente, caracterizado por DE. Não necessariamente os materiais vão apresentar as duas fases de período de taxa decrescente. Vai depender da higroscopicidade do material, vai depender da temperatura do sólido, o quão varia essa temperatura, e vai depender também das condições de equilíbrio. Se um material apresenta característica, tem potencial para apresentar característica de duas fases de período de taxa decrescente, mas se a secagem ocorre até uma condição de equilíbrio anterior à segunda fase, esse material não vai experimentar essa segunda fase, ele vai ficar restrito a essa primeira, e o equilíbrio seria em XD, a gente teria X asterisco se fosse esse o caso. No primeiro período de taxa decrescente, se a gente observa essa figura que representa esse período, a gente começa a observar que aqui já existem alguns clarões aparecendo por consequência da evaporação mais rápida da água em relação a essa subida de umidade do interior até a superfície. No segundo período, isso fica mais nítido ainda. Então, aqui a gente já tem a superfície do material já se encontra praticamente seca. E a gente tem a migração da umidade do interior até a superfície ocorrendo já por difusão, que é um processo mais lento. No final da secagem, supondo uma condição extrema de secagem, vai conseguir alcançar uma condição de equilíbrio onde a gente vai encontrar pouquíssima umidade retida nesse material. Parte dessa umidade vai estar relacionada com a água ligada, que não é possível remover com condições não tão extremas de secagem. Por sua vez, o período de taxa decrescente vai depender também de alguns parâmetros importantes. Vai depender da estrutura do sólido. No caso de sólidos porosos, estes vão apresentar período de taxa decrescente menores que os sólidos não porosos. Isso ocorre porque o período de taxa constante desse tipo de material acaba sendo maior. Logo, a maior parte da quantidade de água já foi removida no período anterior. Vai depender também da taxa de secagem durante o período de taxa constante. Então, se a taxa constante foi mantida por um menor ou por um maior tempo, isso vai influenciar o período de taxa decrescente. Para altas taxas de secagem, o tempo para alcançar a umidade crítica vai ser menor. Então, a gente vai obter uma umidade crítica mais alta. E aqui a gente observa que essas características começam a se interrelacionar. Então, também vai depender do teor crítico de umidade, que por sua vez está relacionado com a taxa constante de secagem, onde é desejável sempre manter esse período de taxa constante o maior tempo possível e o período de taxa decrescente o menor tempo possível. Com isso, a gente consegue evitar danos ao material, a gente consegue evitar o encolhimento do material. Quando o material seca muito rápido, esse material tem seus poros fechados. O material que sofre o encolhimento cria uma resistência maior para a remoção de umidade, por conta dessa alteração estrutural do material. A umidade de equilíbrio é a umidade presente no material em equilíbrio com o gás de secagem. Então, essa umidade de equilíbrio ela vai variar, obviamente, de acordo com as condições do ar de secagem. Se eu tenho um gás muito úmido, o produto vai apresentar uma umidade maior. Se eu tenho um gás mais seco, a umidade de equilíbrio vai ser menor. A umidade de equilíbrio vai depender da estrutura do material, onde para materiais não porosos essa umidade de equilíbrio vai ser igual a zero, já que a gente vai encontrar apenas água superficial, não vai haver penetração de umidade no material. Por conta disso, secando a superfície do material, automaticamente esse material vai estar isento de água. Vai depender da temperatura do ar de secagem e da umidade relativa do ar de secagem. Umidade relativa está relacionada com uma condição possível de absorção de umidade e está diretamente relacionada com a temperatura desse gás. A umidade de equilíbrio ela é muito importante para a gente construir as isotermas de equilíbrio. Então, o comportamento de variação de umidade em diferentes condições de armazenamento, por exemplo, ele é estudado com base nas isotermas de equilíbrio. Então, são feitas variações de umidades relativas e são avaliadas as umidades de equilíbrio do material e, com isso, se consegue construir essas isotermas que mostram exatamente o comportamento da umidade do material em relação a diferentes umidades relativas. A umidade de equilíbrio
ela é muito fácil de se determinar, né? Se a gente realiza um experimento de secagem, a gente pode retirar uma alíquota desse material e encaminhar para uma estufa de secagem acima de 100 graus durante 24 horas. Esse material vai ter toda a sua água removida e a gente vai ter apenas a massa de sólido seco. No experimento de secagem, a massa final que a gente encontra não vai ser a massa de sólido seco, mas sim a massa constante, já que vai chegar num ponto em que a água não vai mais ser possível de ser removida desse material e a gente para a secagem. Conhecendo os diferentes valores de umidade de equilíbrio, a gente pode usar equações para fazer ajustes que podem ser utilizadas nessas previsões de umidade com base em umidade relativa. Aqui a gente tem exemplos de curvas de isotermas de acordo com os diferentes tipos de materiais. Nesse caso, as curvas são todas para uma temperatura de 25 graus. Então a gente tem variação de umidade relativa para uma mesma temperatura de armazenamento, por exemplo. Aqui a gente consegue avaliar o comportamento de variação de umidade de um determinado material. Se o material apresenta uma umidade acima da umidade de equilíbrio, significa que esse material vai ser seco até alcançar a sua umidade de equilíbrio. Porém, se ele tem uma umidade menor que a umidade de equilíbrio, ele vai absorver a água, e isso é uma questão óbvia. Basta a gente lembrar lá do exemplo da bolachinha recheada.